Você que investe e tem como objetivo construir um patrimônio, sabe que o tempo é um fator muito importante nessa equação. Afinal, se você já viu a fórmula dos juros compostos, você sabe que o tempo é um fator exponencial para levar ali o seu patrimônio para o patamar que você quer. Só que além do tempo, existe um outro fator muito importante que também é muito cobiçado pelos investidores, que é a rentabilidade. A rentabilidade ela é até mais cobiçada pelos investidores do que o tempo, porque o tempo a gente não controla, né? Você vai ter que esperar passar de qualquer jeito. Agora, a rentabilidade, você consegue melhorar a rentabilidade do seu investimento, obtendo mais conhecimento, investindo de forma mais inteligente, alocando seus recursos com um método claro que faça sentido dentro da sua estratégia e dos seus objetivos. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês, 5 dicas para você aplicar nos seus investimentos agora e melhorar a sua rentabilidade, fazendo com que você consiga atingir seus objetivos e chegar no patrimônio que você quer de uma forma mais rápida. E para você que não me conhece, eu sou o Teles do canal Teles Invest, o canal onde você aprende conteúdo de valor sobre finanças e investimentos com foco na construção de patrimônio. E como vocês já sabem, toda terça-feira às 18 horas tem vídeo novo aqui entregando conteúdo de valor, então não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar aí no seu comentário sua dúvida, o que você achou do vídeo, sugestões, que a gente está aqui sempre trabalhando para entregar o melhor para vocês. Dica número 1. Tenha uma estratégia clara de investimentos adaptada ao seu objetivo. Ao você escolher um ativo para compor a sua carteira, você tem que entender que esse ativo ele tem uma finalidade, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um papel dentro da sua carteira de investimentos. Você precisa pensar na sua carteira de investimentos como um todo. E para isso você precisa desenvolver esse método e não ficar comprando ativos individuais, como a grande maioria das pessoas fazem. Porque as pessoas começam a investir vendo vídeos no YouTube. Elas assistem vídeos de vários youtubers falando sobre várias empresas e elas vão comprando um monte de empresas e colocando para dentro da carteira. Isso é uma coisa que vocês nunca vão ver eu fazer aqui. Tá? Eu nunca vou falar, compre empresa tal, 5 empresas para investir em 2025. Vocês nunca vão ver eu gravar um vídeo assim. Por quê? Porque a ideia aqui do nosso canal é fazer com que você aprenda a filosofia correta de investimentos, para você desenvolver o seu método, para você aprender a analisar empresas e aí no final você vai montar a sua carteira. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora eu não vou chegar aqui e ficar te dando recomendação de empresas, porque recomendação de empresas é uma coisa que acaba fazendo com que a pessoa assista um vídeo aqui, aí compra uma empresa aqui. Aí assiste um vídeo no outro canal, aí compra uma empresa no outro canal. Aí sabe o que acontece com a sua carteira? Você está comprando uma empresa de um cara que ele tem uma crença de investimentos, ele é, por exemplo, um investidor value investor, que é o cara que investe em empresas com múltiplos baixos, ele acredita que tem que comprar empresas descontadas, ele é um cara que é conhecido como investidor de valor, que é aquele cara que prioriza o preço que ele está pagando na ação, mais até do que a qualidade daquela empresa. Então você está investindo, comprando uma empresa baseado no método daquele cara do que ele acredita. E aí depois você vai para um outro canal de um cara que fez um vídeo falando de outra empresa. E aí você vai lá, gosta do vídeo dele falando da empresa e compra a empresa também. Só que esse cara, ele já é um outro tipo de investidor. Ele é um investidor que não se importa de pagar múltiplos altos pela empresa. Ele é um cara que está visando qualidade, empresas de qualidade que entregam crescimento e não se importa de pagar um múltiplo mais alto. A sua carteira ela acaba virando um mix de vários investidores que pensam diferente, com vários propósitos diferentes e você não entende o que você está fazendo. É igual uma das vezes que eu já conversando com uma pessoa que investia, o cara tinha R$8.000 investidos e R$2.000 que ele tinha estava investido em ouro. Ouro é uma reserva de valor. E o ouro, ele faz sentido para alguns tipos de investidores. Aquele cara que já tem um patrimônio muito grande, ele não está mais tão preocupado em aumentar o patrimônio e está mais preocupado com preservar valor. Então, esse cara ele tem um percentual ali em ouro que para ele faz sentido porque ele já tem um patrimônio muito grande e para ele rentabilidade é legal, mas para ele preservar o que ele já construiu também é muito importante. Então, eles preservam um ativo, que o ouro já tem valor
Desde antes de Cristo, os incas já viam valor no ouro, né? É um ativo que corrigiu aí pela inflação, né? Então, você ter ouro e você ter moeda fiduciária, né? Obviamente o ouro ele se provou no tempo, né? E tem uma segurança maior do que você deixar o seu dinheiro em dólar ou em uma aplicação de um título público que seja, porque ele é um ativo de reserva de valor que não sofre com inflação, esse tipo de coisa, mas ele não é um ativo que gera caixa, não é um ativo que vai te levar para um outro patamar, não é. Ele é para um tipo de investidor que está buscando preservar e não para alguém que está começando, que está construindo patrimônio. Se você está começando a investir agora construindo patrimônio, tu vai comprar ouro para quê? Não faz o menor sentido, mas o cara viu um vídeo no YouTube de alguém investindo em ouro e o cara falava bem, e aí ele foi lá e comprou ouro. Então, quando você não entende, você não tem um método claro de investimentos, você vai vendo vídeos aleatórios de pessoas falando sobre empresa X, empresa Y, empresa Z, e você vai colocando tudo para dentro da sua carteira e no final não entende o que você está fazendo. Dica número 2. Essa é principalmente sobre renda fixa. Sempre que você vai selecionar qualquer ativo na sua carteira, independente da classe de ativo, você tem que entender que cada classe de ativo tem uma finalidade dentro de uma carteira. Então não existe disso, qual é o melhor investimento? Ações ou fundos imobiliários ou renda fixa ou investimento no exterior? Cada ativo tem uma finalidade dentro da carteira e eles se complementam. Então, investir em renda fixa, você tem que investir entendendo qual é a finalidade da renda fixa e como ela vai compor a sua carteira. A finalidade da renda fixa é diminuir o risco da sua carteira, diminuir a volatilidade da sua carteira, que é a variação, e trazer liquidez para a sua carteira. Por quê? Porque o investimento em ações é um investimento que você compra uma ação de uma empresa, você faz um investimento em renda variável, esse investimento ele leva tempo para maturar, é um investimento com foco em longo prazo. Então você não vai ficar comprando e vendendo ações, você vai comprar uma empresa com a visão de ser sócio e permanecer com essa empresa durante um tempo. E a renda fixa já tem uma outra finalidade dentro da sua carteira. A finalidade dela é que você tenha liquidez, inclusive, para ter, durante ali um período que você possa passar por um problema, ter uma emergência, tiver precisando de tirar algum dinheiro do teu investimento, você tem ali a renda fixa. Você precisa ter essa liquidez para caso aconteça alguma coisa, você não precisar vender suas ações. Imagina ter uma crise e aí as ações começam a despencar, seus investimentos em renda variável começam a despencar e aí você vai lá e tem que vender as ações na mínima porque você teve uma emergência. E o teu dinheiro em renda fixa está sem liquidez porque você travou teu investimento de renda fixa em 3, 4, 5 anos. Não é isso que você vai fazer. A renda fixa ela tem uma finalidade na carteira. E eu vejo gente investindo errado em renda fixa, sem olhar prazo de vencimento. Aí o cara olha lá o título, olha a rentabilidade, aí vai lá e compra o título. Aí o título tem um vencimento de 1 ano. Aí o cara vai lá e paga uma alíquota maior de imposto, sendo que ele poderia comprar um Tesouro Selic 2029, que ele ia ter liquidez, que ele ia ter um retorno maior, porque ele não ia precisar pagar essa alíquota máxima, e ainda por cima teria mais segurança, mas o cara não olha isso. Aí o outro investidor de renda fixa vai lá e compra uma debenture, porque ele viu no YouTube alguém falando de debenture. Ele olhou lá na debenture, que é um investimento de renda fixa, que você, ao invés de estar emprestando dinheiro por um banco ou por um governo, você está emprestando dinheiro por uma empresa, o cara vai lá, olha o investimento na debenture e vê, caramba, tá pagando mais do que o tesouro. Pô, vou comprar essa debenture aqui. Qual é o problema da debenture? Quando você investe em renda fixa, o que eu falei que você tem que priorizar? A renda fixa ela tem o papel de diminuir volatilidade, diminuir risco, trazer liquidez para a carteira. Aí o cara vai lá e compra uma debenture. Debenture, você está correndo risco de renda variável. Você está emprestando dinheiro para uma empresa, correndo risco de renda variável para ter retorno de renda fixa. E a ideia da renda fixa não é você dar uma porrada de retorno. A ideia da renda fixa é trazer o que eu falei aqui. Diminuição de volatilidade, diminuição de risco e trazer liquidez. Aí você vai lá e compra uma debênture de uma empresa correndo risco de renda variável para ter um retorno um pouquinho melhor na renda fixa. Só que, caso dê algum problema e a empresa não consiga pagar, a debênture não tem nenhuma garantia do fundo garantidor de crédito, que é o fundo ali que garante até 250 mil os investimentos de renda fixa
boa parte deles, né, CDB, etc., né, e tem o Tesouro Direto que tem a garantia do Tesouro Nacional. Agora, a debênture não tem nada disso. Você está correndo um risco de renda variável, um risco de empresa. E para ter um retorno um pouquinho melhor, e aí o cara vai lá e compra isso. Então, ele está deturpando a finalidade do investimento de renda fixa quando ele compra uma debênture. Fundo de crédito privado, CDB de banco de risco duvidoso, né? Esse tipo de investimento de renda fixa você não faz. Ficar deixando o teu dinheiro preso durante 3, 4 anos para ganhar 10% a mais do CDI por ano. Isso não faz sentido dentro de uma finalidade que é o investimento de renda fixa. Você busca títulos ali, um Tesouro Selic, ou para ter ali como reserva de emergência um CDB de um banco sólido, paga ali os 100% do CDI, e você aloca ali, tendo liquidez. Óbvio, se você quiser pegar uma parte pequena e colocar no IPCA+, ali longo, você pode fazer, tranquilo, desde que você tenha uma parte boa ali em liquidez. Entenda a finalidade de cada investimento. Não sai investindo em qualquer coisa na renda fixa. As pessoas simplificam muito a renda fixa e a grande maioria dos investidores que eu conheço erram muito mais investindo na renda fixa do que na renda variável. Dica número 3. Troque a alocação inteligente por diversificação inteligente. Muita gente fica falando sobre alocação inteligente. Esse ativo aqui na minha carteira subiu demais, então para rebalancear eu vou vender esse que subiu demais e vou comprar o que caiu. Olha o que você está fazendo. Você está vendendo a empresa da tua carteira que está performando melhor, que está tendo melhor retorno, para comprar justamente a que está tendo pior retorno. No, God, please, no! No! Você está basicamente cortando as flores e está regando as ervas daninhas, né? Não faz o menor sentido você vender as melhores empresas da sua carteira para comprar as piores. Quando você faz essa chamada alocação inteligente, na verdade é uma alocação muito burra. Você precisa ter um percentual ali que você determina para cada ativo da sua carteira, sim, mas você não pode ficar vendendo a empresa que mais está se desenvolvendo na tua carteira. Imagina o cara que investiu em Apple lá atrás. Opa, já deu 300% aqui. Vou vender e vou comprar IBM, porque IBM não está subindo, está caindo. Aí a Apple depois multiplicou por 100 vezes e a IBM está parada no tempo. Então não faz sentido você vender a empresa que está se desenvolvendo mais na tua carteira. Deixa o investimento quieto. Se aquela empresa que você investiu cresceu muito e já está com um percentual grande da tua carteira, beleza, o próximo aporte você aporta nas outras, não aporta mais nessa. Mas não vende, deixa o investimento lá. Então troca essa alocação inteligente que o pessoal chama para diversificação inteligente. Busque colocar ativos dentro da sua carteira que crescem mais do que a média da tua carteira. Assim você vai estar aumentando sua diversificação e aumentando o seu retorno. Não fica travado, não, só posso ter 15 ativos, só posso ter 20 ativos. Não. Se você tem algum ativo de fora que ele está crescendo mais do que a média da tua carteira, traz esse ativo, você vai estar aumentando o retorno da tua carteira e vai estar também diminuindo o risco, você vai estar diluindo mais o risco. Dica número 4, cuidado com viés doméstico. Muita gente, por morar no Brasil, viver no Brasil, se fecha muito a investir somente aqui no Brasil. Lembrando, você que está investindo, você quer aumentar o seu patrimônio, você quer construir patrimônio, você para isso precisa investir em excelentes empresas, que entregam um retorno excepcional. Só que essas empresas não estão restritas somente ao Brasil. Existem empresas muito melhores pelo mundo afora. E muitas delas fazem parte do seu dia a dia. Você compra celular da Apple, você come no McDonald's, você bebe Coca-Cola, você tem computador da Dell e diversas outras coisas que você faz no dia a dia de outras empresas de outros países. Então, eu não estou falando para você investir nessas empresas, tá? Eu estou falando que existem grandes empresas fora do Brasil que às vezes você interage mais e consome mais produtos do que próprias empresas brasileiras. Você olhar para o mundo quando você fala de investimentos é muito importante. Porque se você tivesse nascido na Suíça, você provavelmente nem investiria no Brasil. Então não é porque você nasceu no Brasil que você tem que investir só aqui. Principalmente pela questão da moeda também. Além da questão da diversificação, de você precisar investir em boas empresas e lá fora existir excelentes empresas para você investir, também tem a questão da diversificação da moeda. Então você precisa ter uma parte do seu percentual em dólar, em outra moeda forte,
não ter 100% em real. Desde o início ali, desde a criação do plano real, a gente já tem uma desvalorização absurda, né? Então, obviamente, você precisa ter essa diversificação em outros países. Se livra desse viés doméstico e separe um percentual relevante da tua carteira para ter de investimento em empresas no exterior. Dica número 5. Nada no mundo deu mais retorno do que investir em empresas. Se você olhar as 100, as 200, as 1000 pessoas mais ricas do mundo, todas elas têm uma coisa em comum. Elas possuem empresas, negócios. E uma ação nada mais é do que o menor capital social de uma empresa. Todo mundo que está nesse ranking das pessoas mais ricas do mundo tem ações, seja da própria empresa que criou, ou seja da empresa de alguém que essa pessoa investiu. Investir em renda variável, em ações, é muito importante e é o investimento com o maior potencial de todos. É você investir em ações, é você investir em empresas. Uma ação é uma parte de uma empresa. Então você investir em empresas é muito importante e esse investimento tem que estar na tua carteira. Você não pode chegar e querer ter só renda fixa. Você está matando o teu retorno. Ter um percentual em ações é muito importante. Mesmo que tenha uma variação, a gente sabe que o mercado tem períodos de altas e baixos, mas se você monta uma carteira diversificada com boas empresas, a tendência no longo prazo é que a sua carteira tenha um crescimento, né? Um aumento de valor. E para isso você precisa aprender a analisar empresas e montar uma carteira diversificada. Só que existe um erro muito grande das pessoas que investem em ações. Existem vários, mas esse é o principal. As pessoas que querem investir baseado em teorias, em ilusões, em gostos pessoais, ao invés de investir baseado em números, em análises. Quando você investe numa empresa, você tem que se basear numa análise, você tem que olhar números. Uma empresa, é isso que você precisa analisar como principal. Pode ter uma linda história, caramba, que legal, essa empresa está querendo salvar o mundo, pô, que bonito. Aí você olha lá, resultado dos últimos 5 anos, prejuízo ou um lucro que não sai do lugar. Não adianta. Não importa a tese, não importa a teoria. Se o número não estiver entregando, se você olha lá a parte contábil da empresa não está entregando resultado, não é um bom investimento. O investidor ele precisa ter segurança naquilo que ele está fazendo. Então você não vai acertar todas as empresas. Você vai investir em uma empresa ou outra que vai performar mal, mas você vai buscar ter o máximo de artifícios ali para utilizar na seleção da empresa para diminuir as chances de comprar uma empresa ruim. A pessoa cria uma história na cabeça dela e quer investir baseado nessa história, sem olhar os números do que ela está comprando. E eu não estou falando nem que a tese é boa ou é ruim, não importa. Não importa a história, você tem que olhar o número e ver se nos números está fazendo sentido. Porque senão a pessoa bola uma ideia na cabeça dela e acha que não, é só comprar isso aqui que vai dar certo. Não é assim. Muitas das vezes tem empresas que têm uma história muito ruim por trás, você olha no número e está entregando. E muitas das vezes você vê teses muito bonitas que parece que vai dar tudo certo e você olha nos números e não está entregando. Então se guie pelos números. O investidor não pode ser um emocionado. Ele tem que se guiar pelos números que a empresa está mostrando para ele. Outro ponto, a questão da ilusão dos dividendos. E eu já vou falar aqui, porque tem muita gente que adora dividendos e tal. Eu não tenho nada contra dividendos. Eu invisto em empresas também que pagam dividendos e tal, recebo dividendos. O problema não é esse. A questão é a pessoa que seleciona empresas para a carteira dela só porque pagam dividendo e quer filtrar as empresas que mais pagam dividendos. Aí um monte de youtuber grava vídeo assim, né? Carteira pagadora de dividendos. Isso é um desserviço. Porque se você for focar em montar uma carteira só com empresas que pagam altos dividendos, filtrando só dividendos e ignorar os outros fatores, você vai montar uma carteira muito ruim. Você vai montar uma carteira com empresas que não crescem, que não entregam resultado. Porque as empresas que pagam 100% do lucro delas em dividendo são as empresas que já são consolidadas, que já atingiram ali um nível muito alto de maturidade, então elas não têm mais muitas linhas de crescimento, então elas pegam todo o lucro delas e pagam em forma de dividendo.
Aí a pessoa vai lá, monta uma carteira com um monte de empresa que não cresce para ganhar 10% de dividendo ao ano. Enquanto o outro monta, sem olhar dividendo, monta contando, vendo empresas que estão crescendo, entregando resultado, e esse cara recebe ali um dividendo de 2% ao ano, às vezes 1% ao ano, mas a carteira dele, as empresas que ele investiu, a carteira dele está crescendo 20%, 25% ao ano. E aí o cara que focou em dividendo, no final ele vai ter um patrimônio menor e vai acabar recebendo até menos dividendo do que o cara que não olhou dividendo, porque o dividendo é um percentual do patrimônio. E se você está montando uma carteira que não cresce, você vai ter um patrimônio menor lá na frente, logo você vai ter um dividendo menor também. E o cara que montou uma carteira com foco no crescimento, lá na frente ele vai ter um patrimônio maior e um dividendo também maior, porque toda empresa que hoje é de dividendo já foi uma empresa de crescimento lá atrás e aí chegou um tempo que atingiu a maturidade. Então essas empresas de crescimento de hoje, um dia vão ser empresas pagadoras de dividendos também. E esse cara vai ganhar um dividendo muito mais alto do que você que focou em dividendo. Só que você foi imediatista. Você quer começar a investir hoje e já quer começar a ganhar dividendo. É igual gente que monta uma carteira de 60%, 70% em fundos imobiliários. Ou seja, você está deixando 60%, 70% da tua carteira em um único setor, que é o setor imobiliário. Aí você vai lá, só porque você gosta de ver todo mês pingando o aluguel na tua conta, você acha legal e tal, só que aí você mata o seu retorno para te dar um conforto emocional de ver o aluguel pingando na tua conta, sendo que você está investindo numa classe de ativo, que são os fundos imobiliários, que eu não tenho nada contra fundos imobiliários também, só que você ter 60%, 70% do teu patrimônio em fundo imobiliário não faz o menor sentido. Você está matando o seu retorno porque você está investindo numa classe de ativo que o retorno dela é muito parecido com o da renda fixa e correndo risco de renda variável para ter um retorno parecido com o da renda fixa, só porque você gosta de ver ali o dividendo pingando na tua conta. E com ações, muita gente não entende, mas o dividendo ele é descontado do preço da ação. O dividendo nada mais é do que a empresa tirar o dinheiro do caixa para pagar você. Ela tira o dinheiro do caixa para te pagar esse dividendo. E aí, esse dinheiro, a partir da data que a empresa coloca lá, ó, a partir de hoje, quem tiver as ações até o final do pregão de hoje vai ter o direito do dividendo. No outro dia, o valor que a empresa vai pagar de dividendo já é descontado do preço da ação. O dividendo ele sai do preço da ação. Ou seja, é você tirar o dinheiro de um bolso e colocar no outro. O dividendo não muda nada no final das contas. A empresa está tirando o dinheiro do caixa e te pagando, esse dinheiro é descontado. E o cara acha que isso é brinde. Aí pega o dividendo e gasta. Aí acaba com um patrimônio menor ainda. Então você precisa entender a finalidade de cada classe de ativo para montar uma carteira alinhada com o seu objetivo e aí sim você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor e atingir seus objetivos. Beleza, galera? Por esse vídeo era isso. Dúvidas nos comentários. Um abraço e até a próxima.